E com certeza o Márcio já vai, né, entrar aí com seu testemunho. Mas esses dois versículos que eu vou falar aqui, eles são muito, para corroborar com o testemunho, né? Um aqui é Romanos capítulo 5 e o versículo de número 8, que diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você entende isso? Que coisa tremenda. Ou seja, quando nós lemos esse versículo aqui, nós não encontramos meritocracia. Não é por mérito, é pelo amor de Deus. O amor que muitas vezes incompreensível, que muitas pessoas não entendem. Dizem, mas que amor é esse? É o amor de Cristo. Esse amor que muda, que transforma. E as pessoas dizem, mas poxa, o camarada antes, o camarada era aquilo. Está dentro desse versículo aqui. Tudo aquilo que você às vezes não tem entendimento. Outro versículo que eu quero deixar é 1 de João 4,16, né, que diz assim, 1 de João 4 e o versículo de número 16, diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Que coisa maravilhosa. Amém? Muito bem, você já compartilhou bastante, você já mandou para as pessoas. Márcio, mais uma vez, né, sou grato pela presença do Márcio nessa manhã aqui. O Márcio, ele é irmão da pastora Márcia, né, que congrega conosco, o pastor Rodrigo, que ele é vice-presidente aqui do Ministério Só da Justiça. São um pessoal que já estão com a gente já há muitos e muitos anos na caminhada do Senhor Jesus Cristo. E nós temos o Márcio hoje, que ele vai falar um pouco aí, né, se quiser usar algum versículo, se quiser usar algum, né, Márcio, fica à vontade. Ele vai contar para você um pouco daquilo que Deus fez na vida dele, daquilo que Deus ainda está fazendo e continua e vai fazer muito mais ainda, né? Mas eu gostaria que você nesse momento ficasse aí conosco, né? Ficasse atento àquilo que o Senhor vai falar conosco, amém? Paz, querido, vamos, então fica à vontade, deixa o Espírito Santo aí conduzir aí, conforme, fica tranquilo, em paz. Tem muitas pessoas nos assistindo nesse momento, e isso vai engrandecer o nome do Senhor. Amém. Vou deixar um versículo aqui, não alunando os versículos que o pastor mencionou, mas eu queria deixar um versículo da parte de Deus. Amém. 1 Coríntios 1, 18. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Glória a Deus. Eu vou contextualizar esse meu testemunho. Eu vou contar um pouco da minha infância, de como eu fui, do jeito que eu fui criado. Era meu pai, minha mãe, 5 irmãos. A gente morava no mesmo terreno com a casa da minha tia, do meu tio e mais 2 primos. E eu vi até os 7, 8 anos de idade, a minha mãe trabalhava fora. E depois disso, era minha tia que cuidava da gente, e depois disso a minha mãe passou a trabalhar em casa. Tem gente até que diz, né, que a mulher que trabalha em casa, ela não trabalha. Pô, mas a mulher que trabalha em casa trabalha mais do que às vezes do que quem trabalha fora, né? Verdade. E a minha mãe deu o máximo dela para dar o melhor pra gente, para criar a gente. Mas eu vi, ali na minha formação, eu vi muita ingratidão da parte do sexo masculino, daqueles que habitavam conosco. Em questão a minha mãe, eu vi muita ingratidão, muita ingratidão. E eu não vou citar nome aqui por questão de honra, questão, né? Eles ainda estão conosco nessa terra. Sim. Então eu vi muita ingratidão dessa parte perante a minha mãe, e aquilo ali ficou guardado dentro de mim por um bom tempo, né? Daí depois dos 14, 15 anos eu já comecei a tomar um meladinho de cana, né? Eu caí no álcool, comecei a bebia bastante. E aí no ano de 2003 e 2004 eu trabalhei com o pastor Leonilson. A gente trabalhou junto num atacadista aqui da cidade, o pastor era o conferente, eu era subordinado dele. E esse cara pregava para mim todo dia. Todo dia, quando dava um tempinho ele pregava para mim, pregava para os outros rapazes que trabalhavam com a gente.
E até eu sou tirador de onda, eu sou. Quando tem que falar sério a gente fala, mas eu optei por viver a vida com alegria. Então vem o dia mal para todo mundo, isso é fato, mas boa parte desses dias são dias normais. Então esses dias normais eu optei, ou a gente tem uma escolha, ou vive o dia triste ou vive o dia feliz. Eu optei por viver o dia com alegria. Então boa parte das coisas eu vejo alegria, eu sou tirador de onda, claro, com muita educação, com muita Respeito, né? respeito, quem convive comigo sabe. Eu, se der para contar uma piada, eu conto, eu levo a forma mais leve possível. E o pastor, e aí eu até quando ele não estava, eu ficava pregando o que ele falava pro rapaz. Eu digo, ó, é passado assim, assim, assado e tal. E a turma botava para rir, que nada, tirando onda, né? E foi o ano de 2003 e 2004. E depois eu saí da empresa. Aí em 2008 eu conheci a minha, que hoje é minha esposa, né, a Jéssica. A gente começou a namorar. E 2010, durante o ano de 2010, quando eu era criança, eu sofria muito de bronquite. Tinha aquela maquininha, a inalação que eu fazia, tomava muito remédio. E ali de 2006, 2007 para frente eu viciei não vou falar o nome aqui por causa de, né, plataforma, aí eu viciei na erva. Eu comecei a usar a ervinha. E aí no ano de 2010 eu comecei com os pensamentos de, poxa, quando eu era pequeno eu usei muito remédio, muito medicamento, e agora eu estou enchendo meu pulmão de fumaça, isso aí logo daqui 15 anos é capaz de me dar uma doença pior, um câncer, alguma coisa. Eu comecei com aquele pensamento ali para me tentar largar. Só que eu não conseguia, sozinho eu não conseguia, tentava, mas não conseguia. E aí a minha esposa percebendo, vamos começar a ir na igreja, vamos na igreja e tal. Aí eu digo, vamos, qualquer dia vamos. Mas por orgulho, irmão, por orgulho, porque hoje eu sou maduro, eu posso falar isso. Eu era um cara orgulhoso, eu não queria ir na igreja que a minha irmã me convidava, que era da pastora Márcia. Ah, o pastor Leonício tu conhece, vamos lá e tal, ela sempre me convidava. Aí eu digo, não, tá bom, qualquer hora eu vou. Daí eu falei pra Jéssica, minha esposa, ô Jéssica, vamos na igreja então, mas vamos lá na tua prima. Eu não quero ir lá na igreja da Márcia. Tá bom, a gente foi. E aí quando tu entra num ambiente diferente, pastor, tu sente... O primeiro dia que eu saí, que eu entrei, parece que eu saí com uns 50 quilos a menos nas minhas costas. Até por tudo aquilo que eu tinha vivido anteriormente e tal, sim, né? A gente... E aí eu comecei a ir, fui um domingo, fui outro domingo. E aí, irmãos, referente ao versículo que eu li agora, Deus trabalha de um jeito que para muitos é loucura, mas a gente não entende o jeito de Deus trabalhar. Eu trabalhava no terminal de container no ano de 2010. E aí Deus começou a me chamar a atenção na numerologia, por números. Eu não posso entrar aqui em detalhes de como foi especificamente, senão levaria muito tempo. Sim. Mas foi durante 7 dias, Deus chamou a minha atenção no número 2333. Foi assim na segunda, foi assim na terça. E aí quando chegou na quarta eu já me atentei. Eu digo, pô, 3 dias a fio, Deus chamando a minha atenção. E eu já estava frequentando a igreja, eu já senti que tinha algo diferente dentro de mim, já entendia que Deus falava com as pessoas. Não fui muitas vezes na igreja não, fui umas 4 ou 5 vezes, mas já estava frequentando, já vi que o ambiente mudou. E aí Deus chamou a minha atenção. Daí na quarta, na quinta-feira eu já fui lá na lotérica, eu já vi jogo da Mega Sena, né? Já vou meter em um joguinho aí. E aí na quinta-feira e na sexta-feira de novo. Daí eu digo, não, daí eu comecei a ficar com medo. Realmente eu vi que a coisa era séria, eu comecei a ficar com medo, o Espírito Santo trabalhando dentro da gente, eu comecei a ficar com medo. Eu digo, cara, eu andava muito de moto nessa época, Deus está me atentando que eu vou bater num carro com essa placa aí e eu vou sofrer um acidente grave. Deus está me avisando, cara. Dobrei meu cuidado e tal. Passou 7 dias fio assim. Aconteceu esse Deus chamando a minha atenção na numerologia, 2333. E aí na época, no ano de 2010, não tinha esse celular igual hoje, mas eu tinha meu celularzinho, funcionava a rádio direitinho e o pastor tinha uma programação na rádio 106.7. 106.7. Acho que era das 9 às 10 ou das 10 às 11, agora eu não me recordo. E lá no terminal do container, eu tava ouvindo, a Márcia falou pra mim, Márcia, o pastor tá com uma programação assim, assim, assado, comecei a ouvir. E nesse dia específico, dia 16 de dezembro de 2010, foi o dia. Até a data, hein? Tem tudo guardado. Glória a Dia Deus. 16 de dezembro de 2010. Eu estava com medo dessas coisas que estavam acontecendo comigo, dessa numerologia que Deus tinha me chamado a minha atenção. E a Jéssica começou a falar para mim, Márcio, compra uma Bíblia, pô. A gente tá indo na igreja, compra uma Bíblia e tal. Eu digo, não, outra hora eu compro. A gente sempre deixa para amanhã, né? Outra hora eu compro.
Daí eu precisava de um capacete. Tava precisando de um capacetezinho na época. Daí fui lá na Sumotos lá. Peguei o capacete. A gente tem que se atentar nos detalhes, pastor, porque Deus, ele faz as coisas perfeitamente. Eu tinha R$100 na minha carteira, eu nunca me esqueço. Cheguei na Sumotos, olhei o capacete, 95. Digo, não, esse aí que eu quero. Peguei o capacete, botei. Quando eu sentei na moto lá de fora, tava chuviscando assim. Do lado de fora da moto, o Espírito Santo no meu coração. Pô, comprasse um capacete e não comprasse a Bíblia? Na hora. Bah, cara. Eu digo, Que não, forte, né? debaixo de chuva. Eu vim aqui na Estefânia, com o primo do pastor, tinha uma loja de Bíblia aqui, você lembra? Lembro. A Márcia tinha falado pra mim. Eu digo, vou agora. Só que daí eu não paguei o capacete no dinheiro. Puxei o dinheiro da carteira, falei com o rapaz, ele passa cartão, cara, que eu gosto sempre de andar com trocadinho, que pode furar um pneu, acontecer alguma coisa, tomar um caldinho de cana. Aí eu paguei no cartão e fiquei com o dinheiro na carteira. Cheguei ali na loja, digo, cara, tô começando agora na caminhada e tal, tô indo na igreja frequentando assim assado, eu queria uma Bíblia que tenha letra grande. Não, eu tenho aqui. Ah, tá bom, eu vou pagar. Puxei o cartão, ele, não passa cartão, aqui só no dinheiro. Meu Deus do Se céu. eu tivesse pago lá no dinheiro, eu já não ia levar a Bíblia pra casa. Tá bom, peguei, paguei ele certinho, valeu, obrigado, abraço. Tava meio chovendinho, ele, não, vou botar a Bíblia aqui pra ti numa sacolinha, pra não molhar. Digo, não, amém. Rolou a Bíblia na sacolinha, eu botei aqui, por dentro da calça, botei a blusa por fora. Quando cheguei na frente da Brasfrigo, pastor, começou a me dar uma azia, uma queimação no estômago, começou a queimar minha barriga. E a gente, menino, não sabia de nada, né? E, cara, comecei na moto e, pô, o que eu comi, cara? Quase não tem azia, cara, mas o que eu comi? Comecei a lembrar de ontem à noite, de hoje de manhã, do dia no caso, né? Sim. O que tá me dando azia, cara? Tá me dando azia, o que foi isso? Que ele queimou na barriga aqui, onde é que tava a palavra encostada. Sim. Cheguei em casa, quando eu parei a moto, que eu puxei a Bíblia daqui o Espírito Santo, essa palavra é fogo, isso aí queima, passou na hora. Meu Deus do céu, né? Passou na hora. Digo, meu Deus, já me arrepiei todo. Eu digo, Jesus amado. Fui pra casa, ninguém sabia disso aí que tinha acontecido, que Deus tinha chamado a minha atenção na numerologia. Cheguei em casa, entrei no meu quarto, eu morava com a minha mãe ainda. Abri a Bíblia e comecei. Antes de eu abrir, eu falei com Deus. Eu digo, Deus, é o Senhor que está fazendo isso aí comigo. Eu comecei na igreja, já começou a mudar tudo, cara. É o Senhor que está fazendo comigo. Me dá uma palavra para mim. Dá uma palavra para mim. Abri uma vez, nada. Abri a segunda vez, a terceira vez, li ali, fora de contexto, porque a gente não tinha muito entendimento da Escritura. Fechei a Bíblia, eu digo, não, o Senhor não me deu uma palavra, mas eu sei que é tu que está falando comigo. Fui trabalhar. Chegou no meu serviço, comecei a ouvir a programação, e o terminal de container forma um container do lado do outro e tu faz um corredor, e lá na frente é mais escuro. E o rapaz estava lá enrolando o palheirinho. E eu ia participar também, que eu estava ali, né? Comecei a ouvir a rádio. Celularzinho aqui no ouvido. Oh, meus irmãos, é o pastor pregando, o pastor Leonilson pregando na rádio. O problema, meus irmãos, é que vocês estão querendo mudar de vida. Tu até tem pensamento bom, só que olha pro teu lado. As más amizades corrompem o bom costume. Eu olhei pro lado, o cara enrolando o negócio. Tu tá tentando sair, tu tá tentando melhorar, só que tu não consegue. Sozinho tu não consegue. Entrega a tua vida para Jesus. E começou, eu achei que ele me deu um infarto na hora. Meu coração disparou. Digo, meu Jesus amado, cara. E o pastor começou a falar e era tudo pra mim. Aí quando ele parou, ele disse assim, ó: tu pediu um sinal para Deus hoje? Tu pediu uma palavra para Deus hoje? E Deus está te dando a palavra. E a palavra que Deus está te dando é Jeremias 33 e o verso 3. Na hora eu achei que eu ia morrer, cara. Eu pulei dali, o cara que foi, mas que foi? Eu digo, cara, só me cobre no serviço que eu preciso ir embora. A Bíblia estava em casa. Eu preciso ir embora, cara. Não, eu te levo no hospital. Também não sabia de nada, coitado. Eu te levo no hospital, eu já não era a mesma pessoa. Eu mudei, eu digo, não, eu preciso ir embora, cara. Só me cobre no serviço, por favor, cara. Fui pra casa. Cheguei em casa, eu abri a Bíblia quando eu li Jeremias 33, verso 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Na hora eu fui batizado, dentro do quarto. Fui batizado pelo Espírito Santo. Aquela noite ali eu não dormi. Meu Deus do céu, Jesus. Não dormi aquela noite ali. Forte, hein? Comecei a agradecer a Deus e obrigado. Dali para frente eu decidi entregar minha vida para Jesus e comecei a caminhada. Daí comecei a frequentar a igreja, o ministério do pastor Leonilson. E aí eu fui batizado, batizou a minha esposa.
me casei na igreja grande que era a sede lá. E ali, irmão, ali se abriu um leque, porque no primeiro amor, tu quer se envolver, tu quer estar envolvido, tu quer ter chance, tu quer... Tudo que eu precisava eu tive, todo suporte. Eu tive muito amor, fui acolhido pelo pastor, pela pastora. Como eu já disse, ele batizou nós, casou nós, abençoou a minha casa, que eu me casei, fui morar na minha casa. E tive a oportunidade, que na época tinha sede, tinha mais 3 igrejas, né, pastor, na época, né? Tinha o albergue, tinha a casa de recuperação. Perdi as contas de quantas vezes eu tive a oportunidade de pregar a palavra, porque Deus me entregou muita profecia, o pastor está ciente? Sim. Do ministério da palavra. Muita. Perdi as contas de quantas profecias, não só pelo pastor Leonilson, como outros servos de Deus. Eu tive muito, e a gente buscava, né, pastor? A gente ia pro monte, o pastor, o irmão Gilberto, que deve estar assistindo aí. Perdi as contas de quantas vezes a gente subiu aquele monte ali para buscar a presença de Deus, e eu tava quente, cara, tava pegando fogo na época. E aí tive chance, cara, tive chance. Pregava lá no albergue, e tratava das pessoas em necessidade, situação de rua. Tive a oportunidade de estar na frente da obra, tá? Foi me entregue o ministério. Tudo que eu precisava, irmão, de acolhimento, de palavra, porque se hoje eu não aceito muita heresia das coisas que eu vejo, foi por causa do pastor Leonício que me enraizou a palavra de Deus. E aí, irmão, por que eu contei o contexto de lá de quando eu era um menino? Porque aquela ingratidão estava guardada dentro de mim. Aquilo ali estava tudo dentro de mim, só que eu fui esfriando depois. Eu fiquei congregando aqui com o pastor durante 5 anos. E aí, como é que tu vai ser aprovado se tu não for provado? E aí eu fui provado, a prova veio. Fui provado, só que eu fui reprovado. Por quê? Porque às vezes Deus envia as pessoas, e não são às vezes nem as pessoas do diabo não, pastor. Deus envia pessoas de Deus para te provar. Sim, com certeza. Só que com pensamentos diferentes, com opiniões diferentes. Com certeza. Com mentalidade diferente. Só que são servos de Deus, cara. E aí Deus envia esse tipo de pessoa. E a gente debate e não serve, a prova veio para mim e eu fui reprovado na prova. Hoje eu falo isso por quê? Porque eu sou um cara maduro. Com certeza. Só que há 10 anos atrás, quando eu fui chamado, eu era um menino. Sim. Eu era menino, e toda aquela ingratidão, irmãos, aquela ingratidão que estava guardada dentro de mim, eu soltei tudo no pastor Leonilson. Sabe o que eu fiz? Tô falando aqui na frente da tela aqui para vocês que estão ouvindo. Eu virei as costas e fui embora, cara. Nem obrigado eu não dei. Eu não tive a hombridade de sentar com ele e falar assim: pastor, muito obrigado por tudo. Eu não fiz isso aí. Eu virei as costas e fui embora. Isso aqui hoje é maturidade. O cara fala isso aqui. Maturidade. Entende? Por quê? Porque depois eu fui esfriando e aqueles meus pensamentos ruins, não de vício, nada disso, mas começou a florar tudo de novo. Por quê? Porque a casa estava limpa e adornada. Mas daqui uns anos, se passasse muito tempo, ela ia estar suja novamente. Entende? E aí eu fui buscar ajuda, pastor. Fui no psicólogo, comecei a procurar ajuda psicólogo. Porque tem coisas na tua vida, irmão, que é Deus que faz, que é a gente que faz, mas tem coisas que tu tem que procurar ajuda. Entende? E aí eu fui bem acolhido pela psicóloga, entende? E aí eu comecei a ver que eu fui uma pessoa ingrata. Eu fui uma pessoa ingrata com o pastor Leonício, com a pastora, entende? Então, o que acontece? Hoje eu estou aqui, amanhã é o aniversário do pastor, eu vim aqui para contar meu testemunho, para dividir um pouco do que Deus fez. E eu tive muitas experiências, irmão, depois que eu comecei a buscar, que eu não merecia, pastor. Deus fez por insistência, eu imagino. A gente não sabe os pensamentos de Deus. Mas Deus me deu alguma experiência, que eu tenho várias experiências com Deus, por insistência. Não por merecimento, porque Jesus me aceitou, mas eu não tinha aceitado Ele. Isso é muito tremendo, Márcio, hoje, porque isso é fato, tá? A gente muitas vezes vê muitas pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas não quer dizer que estão salvos em Cristo. Justamente é isso que você falou. As pessoas, Jesus nos aceitou, mas nós ainda não aceitamos Ele. E isso a gente tem visto hoje na vida de muitas pessoas. As pessoas, elas buscam refúgio dentro da igreja, como se aquele dali... Eu não estou dizendo que a gente não deve buscar a Deus e buscar uma igreja. Isso é fato, não deixando de congregar como é costume de alguns. Mas é que é o seguinte, muitas vezes nós estamos nos enganando a nós mesmos. Entendeu, Márcio? Nos enganando a nós mesmos. Por exemplo, porque muitas vezes o Senhor pede uma coisa só. Por exemplo, olha que eu achei muito tremendo essa colocação que você colocou ali, porque Deus fala com a gente nos mínimos detalhes. E se você não tiver com a tua mente
Aberta. Aberta, porque assim, ó, às vezes, mas como é que Deus vai falar? Ora, Deus ele fala até com um pássaro, Deus fala com a gente, né? Ele usa a natureza para falar com o povo, é tanto que ele usa a natureza. A Bíblia diz que um dos sinais da volta de Jesus são as guerras, rumores de guerra, são maremoto, terremoto. Então ele usa a natureza para falar com a gente, ele usa os animais. Então assim, a gente muitas vezes está tão focada no nosso propósito e no nosso objetivo, que não é errado, mas muitas vezes nós estamos ouvindo vozes e não ouvimos a voz de Deus, entendeu? E eu glorifico a Deus porque assim, ó, conhecendo a sua pessoa, né, como a gente já conhece, esses tantos anos a gente já conhece, e eu posso dizer para vocês que estão ouvindo aí a gente, nós não vamos falar nem na parte material daquilo que Deus deu para ele, para o Márcio, que Deus abriu as portas, Deus prosperou a mão dele, Deus abençoou, assim de forma que às vezes a gente sempre teve um bom relacionamento, a gente sempre teve, e a gente sempre compartilhou, né, de tudo aquilo que Deus fez na vida dele, daquilo que Deus está fazendo ainda. Ele chegou a ter barco de pesca. Graças a Deus, é verdade. Três barcos de pesca. Então assim, eu fico tão maravilhado, porque a palavra de Deus, você vê, olha o que Deus quer fazer na vida de uma pessoa. Ele estava já levando a sua vida para um lado totalmente oposto à vontade de Deus, oposto à palavra de Deus. Por quê? Porque ele estava se deixando levar por uma mágoa. Você entendeu? Uma mágoa, um ressentimento. E eu sempre digo que você tem que fechar as feridas e não o coração, porque quando você fecha o coração, Márcio, isso vai acarretar muitas coisas. A primeira coisa, quando a pessoa fecha o coração, ela vai impedir de Deus falar com ela, porque ela vai ficar tão iracunda, tão raivosa. A Bíblia diz que a justiça de Deus não opera na ira do homem. A ira do homem muitas vezes se acende de uma forma, como você falou aqui, por exemplo, o orgulho. O orgulho é algo terrível, porque a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados, mas os soberbos, orgulhosos serão abatidos. E a palavra de Deus diz em Deuteronômio 28:1, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que ordeno-te hoje. Irmãos, não é amanhã. Você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando, você que vai ouvir, né, esse testemunho aí, gente, é muito sério. Por quê? Porque Deus ele faz uma promessa em Deuteronômio 28, ele se atentamente nós ouvirmos a palavra de Deus, o Senhor vai te exaltar sobre todas as nações da terra. Tem muitas pessoas que vão dizer assim: mas isso aí foi para o povo de Israel, isso aí foi para o povo de Israel, não foi? Ora, nós estamos vivendo hoje sombra das coisas que viriam, que é a palavra de Deus, o Velho Testamento. Eu vou mais longe ainda, porque o Santo Agostinho ele disse que o Novo Testamento estava escondido no Velho, enquanto o Velho revelava o Novo. Então é um compêndio de 66 livros onde ele se fecha. Não existe novo e nem velho. Se nós quisermos somente as benesses de Deus, somente as bênçãos de Deus, né, e não aceitar também, como Jó disse, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, o que Jó estava falando, ora, se Deus me deu a riqueza, Deus me deu a prosperidade, que Jó era um homem mais rico da face da terra, por que dele não ia aceitar o mal também? Só que Jó, ele fez como muitas pessoas fazem hoje, ou seja, ele simplesmente continua olhando para o alvo, porque ele sabe que Deus ia fazer coisas grandes, e foi o que Deus fez, né? E eu fico muito feliz, mas assim, porque, né, eu sei que hoje você é um rapaz, um homem, né, um pai de família, próspero, uma pessoa que a gente sabe que temente a Deus, uma pessoa que sempre está em oração. Às vezes você não sabe, né? Mas eu estou aqui de manhã e ele está lá no monte orando, ele manda foto lá do monte orando, né? O ano passado ele teve aí vários meses aí jejuando, orando, incansavelmente. Ele falou para mim ali os dias, não precisa falar aqui. Mas a gente vê o que Deus tem feito. Só para concluir, pastor, e aí eu percebi que eu não tinha aceitado Jesus. Ele me aceitou, mas eu não tinha aceitado. Por quê? Porque a minha conduta mudou, mas os meus pensamentos não. Então eu procurei ajuda, eu vi que eu estava precisando,
e abriu, a minha mente se abriu. Aí eu fui para teologia, comecei a estudar, fui ver mesmo, Deus, um dia, meus irmãos, eu estava nesse processo de realinhamento novamente, e eu falei para Deus, eu digo, Deus, tu me prometeu tanta coisa, tá tudo guardado, tudo que tu me prometeu tá guardado, não esqueci de uma. E aí o Espírito Santo comigo, ô Márcio, o microfone agora na tua mão, tu vai fazer mais mal do que bem, tu vai machucar mais as pessoas do que bem. Então é isso, irmão, a gente tem que esperar o tempo de Deus. E hoje, nesse dia, pastor, eu vim aqui para te pedir perdão. Quero te pedir perdão pelo que eu fiz, porque a gente conversou. Eu sempre orei pelo altar da igreja. Um dia eu vou pregar lá e vou pedir perdão publicamente. Mas eu entendo que aqui também é um altar, porque tu és um homem de oração. E eu vim aqui para te pedir perdão pelo que eu fiz. Te peço perdão. E muito obrigado. Eu fui um cara que eu fui banhado de amor. No tempo que eu convivi com ele, eu fui banhado de amor. Tanto por ele como pela pastora, pelas minhas irmãs que congregavam aqui. Eu só tive coisas boas na minha vida, eu não tenho nada que reclamar. Tudo que eu passei de errado foi por decisão minha. Amém, pastor? Então eu vim aqui dividir o meu relato com os irmãos. E acredite, irmão, você que ora por uma pessoa, não desista de orar. Porque por mim teve bastante gente orando. E graças a Deus hoje eu tenho o coração aberto para as coisas do Senhor, não sou perfeito. E também o pastor Leonilson, a gente conversa sempre, mas não quer dizer que eu também... Eu digo sim para tudo, né, pastor? Um dia desse a gente foi visitar uma pessoa e a gente discordou de uma situação normal. Sim, com certeza. É um diálogo. Ele tinha uma visão, eu tinha outra. Exatamente. Certo? Isso é maturidade. É maturidade, irmão. Saber ouvir, saber falar. Quando não é para falar, não fala. Isso tudo eu aprendi nesse processo. Então eu sou muito grato a Deus e sou grato pela tua vida também, pastor. Gente, eu não sabia que ele ia falar isso, né? Porque no meu coração... nunca senti nada e nunca tem, na realidade o meu coração é aberto e a gente sempre manteve esse relacionamento muito próximo, mesmo ele não estando mais congregando com a gente, mas assim, sempre teve no coração da gente. E eu nunca vou esquecer de Jeremias 33:3, porque quando eu estava na rádio falando e ele estava lá, que ele ouviu, ele veio já desesperado, Deus falou comigo, meu Deus. Então foi assim, ali foi o ápice da transformação, né? Quando você ouve o Espírito Santo de Deus falar no teu coração. Márcio, meu Deus, cara, Deus é bom, pastor. Te abençoo Amém. De tudo que Deus tiver preparado para você. Eu recebo. Não vai ser por mim que vai ser impedido. Eu te abençoo, toda a tua casa, Amém. tua família, né? Jamais imaginei que ia ser isso aqui ao vivo aqui, mas assim, porque a gente não guarda, como o Márcio falou, maturidade. Mateus capítulo 5, versículo de número 48, Jesus diz assim: sede perfeito como perfeito é meu Pai que está nos céus. Essa palavra perfeito ali é a palavra maturidade. E geralmente a gente olha uma palavra e muitas vezes você não busca ela no original para você saber se realmente aquela palavra que está dizendo ali realmente se é isso ou não é. Então essa perfeição ali, você acha que nós somos perfeitos? Se você olhar alguns versículos, você vai ver que nós nunca somos perfeitos. A Bíblia diz que aquele que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Omissão é pecado. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, mentiroso é. Então nós somos mentirosos, nós temos pecado. Ou seja, nós pecamos falhos, pecamos por omissão. Ou seja, essa perfeição que Jesus está falando ali é maturidade. Maturidade é você saber lidar com a situação sem se ferir. Ou seja, quando nós olhamos o apóstolo Paulo, falando aqui em Gálatas capítulo 6, o versículo 14, ele diz assim: longe esteja de me gloriar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, que nem a circuncisão e nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Ou seja, ele está falando dessa criatura nova, é nascer de novo. Nós somos criação de Deus. Enquanto nós não estamos e aceitamos Jesus e deixamos Jesus nos aceitar, nós somos criação de Deus, criaturas. Nós só passamos a ser filhos de Deus. Aí entra o princípio de filiação, que está lá em Gálatas capítulo 4 também, versículo 1 a seguir. E Paulo quando diz assim, e sim o ser uma nova criatura, e todos quanto andarem segundo esta regra, paz e misericórdia para eles
e para Israel de Deus. Aí ele diz assim: de hoje em diante ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele não traz mais feridas, ele traz as marcas. Isso é sinal de maturidade. Não é que você vai se esquecer das coisas que passaram, que aconteceu. Por exemplo, o Márcio acabou de falar aqui sobre maturidade. Com certeza, o Espírito Santo já curou todos aqueles traumas, ressentimento que veio lá da infância, que ele viu. E hoje, na realidade, ele é uma nova criatura, porque ele entendeu o amor de Deus. Quando nós falamos aqui que Deus ele provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, é justamente isso. Ou seja, muitas vezes é aquilo que ele falou ali. E Deus muitas vezes, como é que Deus faz para nos lixar? Deus muitas vezes, a gente precisa de uma lixa, sabe? Sim. E essa lixa que às vezes ela começa com uma lixinha bem grossa, né? Porque se não doer não tem resultado. Se não doer não tem resultado. Tem que doer. Tem que doer. E muitas vezes, Márcio, isso acontece com as pessoas que estão próximas da gente, do nosso lado. Muitas vezes é até o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso cunhado, a nossa cunhada, no trabalho, alguém que está do teu lado. E Deus e as pessoas, por não entender isso, Deus está dizendo assim: eu quero que você cresça. Pode falar. Verdade, a questão da maturidade é tipo, a gente já caminha junto 15 anos. Isso. Né? Então, a questão da intimidade e da maturidade, eu vou falar para o pastor alguma coisa, talvez ele se doa, se fosse uma pessoa imatura. Exato. Mas é porque eu fui afrontado também com algumas pessoas que me corrigiram. Sim. Não, cara, tu tá errado. Então, opa, não, mas ele tá falando a verdade. Valorize quem fala as coisas na tua frente, irmão. Valorize quem fala as coisas de verdade para ti. Entende? Porque vai doer no teu coração, mas não é pro teu mal, é pro teu bem. Então a intimidade gera isso, pastor. A gente pode ser às vezes mal compreendido pela intimidade, porque tu conhece a pessoa de 15 anos. Tu vê que a pessoa fez alguma coisa de errado, tu vai corrigir por quê? Porque tua intimidade, tu não vai falar para um estranho. Exatamente. Tu vai falar para alguém que está perto de ti. E às vezes a gente pode ser mal interpretado, como eu também já interpretei mal. Então isso também é maturidade. Saber se colocar, saber ouvir e às vezes não falar, só ouvir. Não, e é justamente isso. Eu vou procurar aqui esse versículo aqui, que está em... É um versículo que eu gosto muito, e eu falo aqui na igreja, né? Sobre, por exemplo, Deus, ele disciplina quem ele ama. A Bíblia diz que Deus disciplina quem ama. Ou seja, aí eu digo assim, ó, aonde não há disciplina, eu creio que não há amor. Porque se Deus é amor e ele disciplina quem ama, então aonde não há disciplina, não há amor. Ou seja, em outras palavras, andem em unidade. A linha, porque é o seguinte, vamos entender aqui basicamente assim, ou seja, eu sempre falo assim, eu tenho uma frase que eu digo assim, ó, deixa eu lembrar aqui agora, meu Deus, fugiu agora, mas é o seguinte, a verdade, ela cabe em tudo que é lugar, a verdade, e eu prefiro uma crítica honesta do que um elogio barato. Verdade. É isso. Eu prefiro uma crítica honesta do que um elogio barato. Porque tem sinceridade ali. Porque tem sinceridade, porque eu não quero ter o mal. Entendeu? Isso mesmo. Sincera, exato. Sinceridade, né? Eu conto aqui a história, né? Você que está aí, e eu até coloquei esses dias aqui, e se você colocar no Google, vai aparecer assim, ó, mulher pelada saindo do poço. Você colocar ali, tem uma mulher, é um quadro. Eu não sei se foi Michelangelo, eu não sei quem foi que pintou esse quadro, mas tem um significado extraordinário por detrás disso. E qual é o significado? O significado, se você colocar ali no Google, você a história conta que a mentira e a verdade, elas se encontraram, e a mentira chamou a verdade para tomar um banho. Vamos tomar um banho? Aí a verdade ficou... confiar, não confiar, poxa, eu já conheço você, é complicado, você não dá para confiar em você. E o que acontece? Aí disse que daqui a pouco de tanto ela insistir, a verdade disse, não, tudo bem, vamos lá, vamos tomar banho. Aí o que acontece? Elas foram tomar banho. Aí a mentira tira a roupa, deixa do lado, entra na água, mergulha. A verdade tira a roupa, entra na água e mergulha. E aí está as duas brincando dentro da água. Só que você sabe que a falsidade e a mentira, uma hora ela vem à tona, uma hora ela se, né? Então o que acontece?
Aí a verdade ali distraída, eu já posso confiar mesmo, né? Aí daqui a pouco, quando ela virou as costas, a mentira sai, pega a roupa da verdade, veste e vai embora. Aí quando a verdade olha, cadê a mentira? Já não estava mais ali e nem a roupa. Aí ela sai da água, quando ela sai da água estava a roupa da mentira, e ela se recusou a vestir a roupa da mentira, e ela saiu nua. Ou seja, qual é a tônica dessa construção? É que o seguinte, as pessoas hoje, elas preferem uma verdade vestida de uma mentira, do que uma mentira nua, do que uma verdade nua e crua. É bem isso. Entendeu? Ou seja, é justamente isso. Eu prefiro uma crítica honesta do que um elogio barato. Porque naquele elogio você até sabe que existe falsidade, mentira. Você está entendendo? Mas quando eu quero o teu bem, quando eu sei que as pessoas que estão nos assistindo aí, irmãos, é muito bom. Tem pessoas que dizem, se conselho fosse bom, não dava, vendia. Eu não, né? Então é o seguinte, irmãos, fale a verdade. Aonde você estiver, você vai falar a verdade. Você acha que o resultado vem a cavalo, vem rápido? O resultado está aqui, 15 anos depois, né, a gente juntos, meditando nesse Deus, nessa palavra. Que coisa tremenda, que testemunho tremendo. Márcio, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Você se arrepende de ter renunciado tudo naquela época e ter entregado a tua vida para Jesus, né, comparando com aquilo que você vivia hoje com o que você está vivendo? Você se arrepende de alguma coisa? Não? Eu costumo dizer que Deus não faz nada no tempo errado, né? Mas às vezes eu questiono Deus, por que Ele não me chamou antes? Que eu perdi tanto tempo. Glória a Deus, é verdade, cara. Não, isso é muito forte, cara, é verdade. Coisa boa, pastor, é tu ir dormir, saber que tem alguém que está te guardando, te olhando. Sai de casa de manhã, tu saber que tem alguém te protegendo, te cuidando. Não vai acontecer acidente, não vai acontecer nada. Não, irmão, pode acontecer, mas Ele está em tudo. Em tudo Ele está te olhando, está te cuidando, está te guardando. Verdade, cara, verdade. Então essa era uma das perguntas, né, que eu queria fazer, porque às vezes as pessoas, cara, se arrependem, né, de ter aceitado esse Deus, de ter, né, e a gente sabe hoje, né, mas vamos falar agora já, por exemplo, com essa maturidade, com esse conhecimento, você que hoje já tem um conhecimento mais né, de ensino, na realidade, para ensinar, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, qual o recado que você daria para essa pessoa que ainda está em dúvida, né? Porque assim, o conselho, na realidade não é um recado, um conselho de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, sabendo que a volta de Jesus, ela está aí, né? Nós estamos vivendo praticamente aí todos os sinais, né, que nós estamos vivendo nesse exato momento agora, de guerra, rumores de guerra e muitas outras coisas que nós não vamos falar aqui, mas nós podemos abordar no outro dia. Sim. Podemos vir aqui, né, e você vem aqui, a gente está falando de algumas coisas que a gente pode programar alguma coisa, né, e o conselho, porque é o seguinte, a Bíblia diz, não deixando de congregar como é costume de alguns. Eu acredito que hoje, na realidade, a gente precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. Deixa eu dar um exemplo aqui, por exemplo. Mateus capítulo 25 fala da parábola das 10 virgens. E ali, quando Jesus estava falando aquela parábola, ele estava falando sobre um noivo e uma noiva. Quem é a noiva? A igreja. A igreja que eu estou falando aqui não é aonde tem tijolos. Nós somos a igreja de Cristo, ok? O corpo de Cristo, a igreja. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Então veja bem, então nós temos o noivo, que é Jesus, que ele está vindo buscar a igreja. Só que Jesus, quando estava falando essa parábola de Mateus 25, das 10 virgens ali, quando na época, eu não sei se ainda hoje é assim, mas na época de Jesus, o casamento judaico ele se dava de uma forma que Jesus estava explicando a volta dele, atrelado àquilo que acontecia no casamento do povo judeu. Então o que acontece? Primeiro, o noivo ele vinha buscar muitas vezes, vinha buscar a noiva durante a noite. A noiva ficava sendo guardada, adornada por 10 virgens. Aquelas 10 virgens ali, ela estava preparando a noiva. Para quê? O amigo do noivo, pegavam, na época dá o nome de sileta, uma coisa assim, eu não me lembro agora. Então é tipo uma cadeira com 2 varais. Então, o que acontece?
o noivo vinha para a casa da noiva, só que o amigo do noivo, ele pegava a noiva, colocava nessa para entregar para o noivo. E essas virgens, o que ela vinha? Ela vinha com as suas lâmpadas acesas, iluminando o caminho para que a noiva fosse entregue ao noivo. Isso Jesus falou em Mateus capítulo 25. Só que nós olhamos ali, e nós olhamos que tinha 5 delas que eram sábias, inteligentes. Ela, além de ter as lâmpadas, porque a palavra de Deus fala que a lâmpada, Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A lâmpada ali é a palavra de Deus. Só que a Bíblia diz que quando chegou a meia-noite, ouviu-se um clamor: olha, está vindo o noivo. Aí todas elas se levantaram, todas elas tinham as lâmpadas. O que me chama a atenção é que a lâmpada ela só fica acesa com o azeite é o Espírito Santo. Então o que acontece? 5 delas eram virgens prudentes, e 5 delas eram loucas, e elas tinham as lâmpadas também, tinha Bíblia, tinha tudo, mas não tinha o azeite, que é o Espírito Santo. Quando deu a meia-noite, elas foram para as prudentes dizer: empresta do teu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Ela disse: não, vocês podem comprar a quem vende. E elas saíram, e a porta se fechou, e daqui a pouco elas regressaram, mas a porta já estava fechada. Ou seja, veja bem, está falando de 10 igrejas, 5 delas têm Bíblia, 5 delas já não tem mais o Espírito Santo. Ou seja, aonde é que você está? Você está sendo governado, direcionado, mentorado por quem? Por essas lâmpadas, essas virgens loucas, que até estão cumprindo o protocolo. Que estão cumprindo o protocolo. Tem a Bíblia. Esperando o casamento. Está esperando tudo. Só que o Espírito Santo é aquele que vai levar, o amigo do noivo é aquele que vai pegar a noiva. Sim. E vai levar para o noivo. Então você precisa saber aonde você está, se onde você está, essa é a realidade. O Espírito Santo de Deus ainda está. Se ainda há choro, se ainda há quebrantamento, se ainda há arrependimento, ou se há só entretenimento. Tem só entretenimento? Então eu sugiro que você comece a orar mais, que você comece a jejuar. Eu não estou falando do nome, eu não estou falando de nada, de ninguém, porque é uma realidade, a realidade daquilo que nós estamos vivendo. Por isso que hoje, irmãos, quando nós temos essa maturidade, quando nós temos esse conhecimento, quando nós temos esse entendimento, e você vê tudo isso que está acontecendo, irmão, não perca tempo, ouça o que o Márcio falou. Eu também falo, Márcio, eu disse: meu Deus, foi necessário eu perder a minha microempresa para mim conhecer o meu Deus. Então eu não perdi, eu ganhei, cara, e eu perdi tempo ainda. Só que é aquele negócio, é um tempo determinado para todas as coisas, porque senão a gente ia fazer como muitos que tem aí, dizem que aceitaram Jesus, mas não aceitou, aí converte. Não muda, a mentalidade não muda. Exatamente. E a pergunta que o pastor falou é referente à volta de Cristo e os sinais do fim dos tempos. Isso. A gente tem que se atentar mais profundo na palavra, né? Sim. Não que eu seja um grande entendedor, mas muitas vezes a gente lê, mas não entende o contexto e o que está por trás das linhas. Exatamente. Né? Jesus falou que haveria pandemias, ele falou no plural. Né? Então a gente tem que se atentar. Aqui a gente passou um dia desse, foi a primeira. Exatamente. A primeira na história da Terra. Está no plural, pandemias. Então a gente espera Jesus, mas a gente tem que se interter no contexto de tudo que tem em volta, tudo que está para vir junto com a vinda dele. Exatamente. E aí isso aí já vai aprender só lendo e meditando. Então um sinalzinho que fica aí é que pandemia está no plural, né, pastor? Exatamente. Vamos se atentar, porque os dias são maus, os dias estão passando muito rápido. Nós já estamos agora em 6 de dezembro. Esse ano passou voando. Então vamos se atentar. Se arrependa quem não se arrependeu, porque dias maus possivelmente estão por vir, pastor. Não, mas isso aí na realidade, mas a gente pode até falar, porque é o seguinte: a gente sabe que assim como os dias são maus, e a Bíblia diz assim, passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Nós muitas vezes estamos muito nesses tempos agora buscando realmente ainda, nós deveríamos, ontem eu falei essa semana para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, mas nós estamos buscando um reino paralelo. Sim. Entendeu?
que não é tempo da gente buscar esse reino paralelo. Eu não estou dizendo que você não deve sonhar, não deve buscar. Na verdade, o tempo desse aí já passou, né, pastor? O tempo de buscar esse reino paralelo já passou. Já passou, né? Eu não estou dizendo que a pessoa não deve se programar. Tem que se manter, né? Claro. Entendeu? Tem família, tem que trabalhar. Eu não tenho casa, eu tenho que passear. Eu não tenho casa, tenho que comprar. Não tenho um carro, tenho que comprar. A vida continua. A vida continua. Ora, a palavra de Deus diz que o Paulo já esperava Jesus desde aquela época, né? É óbvio que naquela época talvez não tivesse os sinais como estão tendo hoje, né? E a gente está vendo isso. Mas isso é muito peculiar de tudo que está acontecendo. Tudo isso que nós estamos falando aqui, que a gente está vivendo, né? Dessas pandemias, maremotas, e você está vendo, né, o que está acontecendo. Parece que as coisas estão andando ao contrário, ao oposto daquilo que deveria ser. Parece que em vez do cachorro mijar no poste, o poste mija no cachorro. Você está entendendo? Essa é a realidade. É que na verdade, pastor, a igreja agora, essa igreja de hoje, eu imagino que ela vai passar por um período que a igreja nunca passou, né? Sim. A igreja, como foi pregado por Paulo, por tantos outros, a igreja, nós estamos vivendo um período que talvez seja a divisão do joio e do trigo. Talvez os dias que se aproximam seja a divisão do joio e do trigo. Sim. Porque vai ter muita gente que, se não tiver o azeite, irmão, não vai aguentar. Se não tiver o Espírito Santo. Deixa eu ver aqui, enquanto vai falando aí, mas deixa eu ver onde é que está esse versículo aqui. Deixa eu ver aqui onde é que está ele, porque as pessoas precisam atentar para isso aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui. Este versículo é em Apocalipse. Deixa eu ver onde é que está. Para a gente ver isso aqui. Eu tenho quase certeza. Não, mas não é no Antigo Testamento, é no Novo. Eu estou procurando aqui no Antigo Testamento. É no Novo. Quer ver? Onde é que está? Aqui, ó. Eu gosto muito desse versículo porque é o seguinte: esse versículo ele nos abre a nossa mente de uma forma. Isso aqui é o terceiro selo, em Apocalipse capítulo 6, e o versículo diz assim, ó: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis que um cavalo preto, e os seus cavaleiros com uma balança na mão. O cavalo preto, né, com a balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, ponto e vírgula. Isso fala um tempo de escassez, fome, ok? Só que ele vai dizer assim, ó: e não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, esse tempo, você que tem o azeite, eu que tenho o azeite, que é o Espírito Santo, ninguém vai tocar nas nossas vidas. Amém. Nem na tua alegria, porque vinho fala de alegria. O Espírito Santo, nós vamos ser protegidos, guardados. Amém. Pela grandeza do nome do Senhor. Esse tempo, por isso que é necessário. Aonde é que você está? Aquelas que só têm as lâmpadas, ou aquelas que têm as lâmpadas e o azeite? É esse tempo. Gente, nós vamos aqui então encerrar. Deixa eu colocar um louvor aqui para nós, então. Deixa eu colocar aqui um louvor aqui, e nós já voltamos já em nome de Jesus, adorando sempre esse Deus, esse soberano, esse eterno, esse glorioso, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém? Amém. É um tempo de bênção de Deus.